estamos, eu vou repetir com vocês, porque repetir ajuda a gravar, né? Qual que é o título da nossa matéria? Teve gente falando o tema da aula, que são listas no coração, mas a nossa matéria é liderança, tratando o coração do líder. Então a gente está nessa matéria e tudo tem a ver com o nosso coração. Muito bem, vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigada por mais esse dia, por esse domingo, por esse tempo de estudo, de curso, que o Senhor possa estar aqui tendo liberdade em nossas mentes para estar nos guiando naquilo que é o seu propósito e possamos, Deus, ter o nosso coração saudável, o nosso coração tratado, para que a gente possa fazer a sua obra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos fazer uma revisão. Primeiro, vocês em casa tiveram uma tarefa. Sim? Esse sim é que tiveram uma tarefa ou é um sim que fizeram a tarefa? Sim, que tiveram e fizeram. Ótimo. Então, deixa eu ver se já está ligado aqui. Esse microfone. Som. Quem é que gostaria agora de compartilhar a sua tarefa? Que você vai falar assim, ó. Essa lixa aqui é uma lixa que eu já passei por ela e eu estou hoje aprovado. Ou essa lixa eu já fiz várias recuperações e ainda farei outras. Alguém pode compartilhar? Quem gostaria de compartilhar? Ótimo. Para começar, Gilmar. Eu coloquei a situação insolúvel em 2014. Eu estava numa situação que não tinha saída. E o jeito foi confiar em Deus, não tinha outro jeito. O negócio era confiar em Deus. Foi em 2014 que eu tive uma mudança que Deus mudou totalmente a minha vida. Fechou minha empresa, abrimos outra, me levou para um outro canto da cidade para repensar, para começar de novo a vida. E as pessoas de fora olhavam e falavam assim: o cara quebrou, o cara agora arruinou, agora destruiu. E era um novo tempo de Deus para a minha vida, era uma nova solução. E você saiu aprovado? Saí. Ótimo! Cadê as palmas? Quando Deus me deu o maior sonho que eu tinha na minha vida, Deus realizou porque eu passei por aprovação. Que bom, que bom. E tem áreas que você colocou alguma reprovada aí, alguma lixa? Para estar aprovado em tudo? Opa, prepara para as próximas agora, né? Mas aí eu falo que depois que está polido, as lixinhas são mais finas. Alguém mais gostaria de compartilhar? Alguma área da sua vida? Sim, algum tipo de lixa que você passou? Tem gente se coçando ou levantando a mão? Patrícia, quer compartilhar? Opa! Passa, por favor. Obrigada, Patrícia. Preciso especificar. Não precisa entrar em detalhes, só se você quiser, senão não precisa. Então, em várias áreas, algumas... Patrícia, só um pouquinho, gente, a sala tá cheia, então vou pedir a gentileza da gente fazer o mínimo de barulho possível, porque com muita gente, qualquer barulhinho vira um barulhão. Obrigada. Então, em algumas lixas eu percebi que eu ainda fui reprovada, né? E aí agora eu tomei decisões para passar pelo teste e procurar ser aprovada, né? Em algumas áreas, justamente na questão da espera interminável aqui. Eu percebi que eu vinha procurando e decidi não mais para poder ser aprovada. Mas em algumas, né? Aqui, por exemplo, na questão de passar por ofensas, meu temperamento antigamente, né? Eu tentava justificar ou tentava resolver da minha maneira. E eu venho sendo aprovada em algumas questões, decidi entregar essas ofensas a Deus, venho tendo a aprovação dele e acabo restaurando o relacionamento por conta disso. Que bom, graças a Deus, né, por isso. Esse momento que a gente compartilha a tarefa é um momento que a gente se sente bem humano, porque a gente vê que ao mesmo tempo pessoas estão em vitórias em áreas que a gente não tem vitória ainda, mas a gente vê que aquelas pessoas que estão em vitória em algumas áreas também ainda não conseguiram estar em outras, mas estão prosseguindo.
Então tudo isso traz esperança pra gente, não é? Ao invés de trazer desânimo, traz esperança. E nós vimos, vamos revisar aqui rapidamente, a gente viu a primeira lixa no nosso coração, lembra? No nosso coração, a primeira então foi a lixa da situação, vamos ler juntos? Situação insolúvel, pode ir passando na sequência, Juliana. A segunda, passar por rejeição. A terceira, passar pela traição. A quarta, passar pela ofensa. A quinta, passar pela espera interminável. A sexta, passar pela limitação. Não sei quem lembra que eu... Não está ouvindo daí? Obrigada, Rabal, por falar. Gente, vocês têm que se comunicar comigo se o som não ficar bom, tá? Porque eu estou me ouvindo. Acho até que eu vou... Tá ruim? Tá ruim, né? Não? Pois é, vamos tentar. Se ficar ruim eu pego sem fio, porque tá gravando esse negócio aqui, por isso que eu tô cheia de fio. Lembra que eu falei da lixa da limitação? Melhorou ou tá ruim? Quem é da música tem outro ouvido, Raval, né? Aí já percebe o som que outro não percebe, o ouvido afinado aí. Ó, do lado de limitação, qual é a palavra que eu coloquei para vocês? Orgulho. Lembra? Orgulho? Muitas vezes a lixa da limitação vai ser a lixa no nosso orgulho. Orgulho, Deus quer pegar e tirar todo orgulho. E agora a gente vai ver aqui a próxima lixa, que é passar pela incompreensão e desencorajamento. Se eu perguntar para vocês aqui, tá dando para ouvir bem aí atrás? Tranquilo? Então tá. Se eu perguntar, mas eu não vou perguntar quem já passou pela incompreensão e pelo desencorajamento, eu creio que muitos vão levantar a mão. E eu sei que quando passa pela incompreensão e pelo desencorajamento, não encorajamento, desencorajamento, a tendência, se a gente não tiver um coração tratado, é a gente ir pro buraco, diga, pro buraco. Aí eu tenho um exemplo assim na Bíblia, em 1 Samuel 17, um exemplo fantástico de Davi. Vocês conhecem a história de Davi e Golias, não é? Isso para mim é padrão, é muito padrão uma situação de desencorajamento e de incompreensão. A Bíblia começa a contar essa história dizendo que Davi estava com seu pai cuidando das ovelhas. Davi cuidava das ovelhas e dizia que os filisteus juntavam suas forças e se reuniam para guerrear. E o rei Saul estava lá com todo o seu exército e os filisteus queriam atacar e matar os israelitas. E no meio de tudo isso, desse contexto, o pai de Davi fala para ele: Davi, vá levar alimento para os seus irmãos. E a Bíblia diz que Davi fez o seguinte: deixou o seu rebanho com outro pastor, cuidando das ovelhas, e foi lá levar comida para os seus irmãos. E chegou lá, ele viu aquele alvoroço, porque Golias ficava gritando para as tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Eu não sou filisteu, escolha um homem para lutar comigo. Se esse homem pode me vencer, se tem alguém que possa me vencer, se alguém me vencer, nós seremos seus escravos. Se vocês nos perderem, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio as tropas de Israel. E começou toda aquela lenga-lenga: mande-me um homem para lutar sozinho. E Davi chegou ali para ouvir seus irmãos, para ver seus irmãos. E olha que incrível, quando ele chegou lá, ele começou a ouvir a conversa do que é que Golias estava falando. E os filisteus estavam ali incitados e os israelitas estavam completamente amedrontados. O que está acontecendo aqui? Golias está dizendo que um homem que lutar com ele, não é? O povo dele será nosso escravo? O que ganha quem lutar com esse Golias? E aí olha o que acontece. Aonde que entra a incompreensão e o desencorajamento? Davi perguntou o que ganhava, disseram para ele o que ganhava,
E o irmão mais velho de Davi, quando ouviu ele falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Gente, ele não só foi desencorajado a estar ali. Quem é você para estar aqui no meio de homem? Quem é você para estar aqui num lugar de guerra? Como ele ainda foi completamente desprezado. Onde você deixou aquelas poucas ovelhas do rebanho? Ou seja, você nem tem o que fazer direito, o que você faz não tem nem valor, o que você faz não é nem importante. Vários níveis de desencorajamento por palavras, vários níveis de incompreensão de quem Davi realmente era, e não para por aqui. Eles continuam assim, o irmão dele, Eliabe, continua falando assim: sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Mais desencorajamento, mais ofensa, mais acusação, mais incompreensão. E é até engraçado, incrível, que a Bíblia diz que Davi fala assim: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens lhe responderam como antes. E Davi simplesmente seguiu em frente e decidiu encarar e continuou firme no seu propósito, olhando para Deus e não para as circunstâncias. Não é incrível? Sim. É incrível? Sim. É muito incrível isso, porque ele passou pelo desencorajamento. O desencorajamento, se você olha para pessoas, você não anda mais. Se você olha para Deus e para aquilo que Ele colocou para você, você vai. Então isso é uma condição do coração. Vocês estão com calor? Tá tudo bem? Então tá, eu asso isso aqui. Eu asso por amor. Meu Deus, só eu tô com calor, mas tá bom. Melhor um com calor do que 100 com frio, né? É isso aí. Vamos seguir. João 15:20. Jesus disse assim: se me perseguiram, perseguirão a vocês. Fala para quem está do seu lado: se perseguiram Jesus, perseguirão a vocês. Isso é dito e feito. Então a gente chega a uma conclusão quando a gente estuda homens na Bíblia que passaram por essas listas todas. Alguns caíram, desistiram e pecaram e tiveram que ficar fazendo recuperações. Outros foram firmes e seguiram. Sabe o que a gente descobre? Que não é o que acontece comigo que me destrói. Repete: não é o que acontece comigo que me destrói, mas é a minha reação. Davi poderia ter encerrado por ali, voltado de mansinho, de fininho, e acreditado que ele não era ninguém realmente para estar ali, e acreditado que restava para ele cuidar de um pouco de ovelhas, e que aquilo era uma coisa sem importância. Mas não, ele deu esse exemplo pra gente. Ele deu um exemplo de carne e osso. E agora nós vamos ver a próxima lixa. A próxima lixa é passar pela frustração. Frustração, repete, gente: frustração. Frustração, porque a vida é feita de frustrações. As frustrações fazem parte da nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com elas. Tem vários tipos de frustrações, não é? Frustração, saber passar pela frustração requer algo que se chama, dentro assim das características, das habilidades, estou tentando achar a palavra certa, das habilidades da inteligência emocional, se encontra a resiliência. Resiliência é a capacidade de, num momento de estresse, pós-estresse, um momento de dor, um momento de derrota, você conseguir criativamente se recompor saudavelmente, encontrar uma saída e seguir em
frente. Então, quando vem a frustração, se a gente não tem uma característica, se no nosso coração, se na nossa mente, se a gente não desenvolveu a resiliência, é nessa hora que o líder para. E Davi poderia ter parado. Aí você fala, Davi não era líder. Claro que era, ele era o líder daquele rebanho de ovelhas que ele cuidava. E ele era o líder do coração dele. Ele decidia para onde que a vida dele ia. E tinha alguém que comandava isso, que era Deus. Então, quais os tipos de frustrações que podem acontecer na nossa vida, né? Aquelas por nossa culpa. Quando a gente faz o que não é para fazer ou deixa de fazer o que é para fazer. Então, de quem é a culpa por algumas frustrações? Minha. Mas, às vezes, a frustração não é por algo que eu fiz ou que eu não fiz, mas é porque não chegou a hora. Não chegou a hora ainda de acontecer aquela expectativa do meu coração. Então, a frustração não é culpa de ninguém, é porque não é o momento. E eu tenho que saber lidar com isso. Outra coisa que causa frustração é o foco errado. Quando tem a minha vontade e eu sou obstinado na minha vontade e a minha vontade não é a vontade de Deus, não é o propósito dele para a minha vida, mas eu sigo naquela direção e adivinha? Frustração, frustração, frustração. Na hora que formos frustrados, por culpa nossa, por não culpa nossa, por qualquer que seja o motivo, ela vai vir na nossa vida. E a gente precisa dessa habilidade desenvolvida, treinada pela obediência a Deus, treinada por atitudes corretas, que é a resiliência. Eu estava lendo esses dias um estudo de um pediatra e mandei até para o Jefferson, mandei para a Bruna, e ele está numa pesquisa de muitos anos descobrindo que a resiliência se forma principalmente na infância, e eles colocam a infância da hora que é bebezinho até 18 anos. Para médico é assim, né? Considerado isso, né? É esquisito pra gente, mas é verdade isso, é essa idade, né? Estão balançando a cabeça aí os que são médicos e sabem e concordam. Então ele explicou o quê? Que a infância de 0 a 7 anos, depois de 8 a 12, de 12 em diante, é quando a criança, eu até anotei aqui para não esquecer, é quando a criança de 0 a 7 anos, ela vai desenvolver a parte comportamental, aprender a ter força de vontade. De 8 a 12 anos, ela vai desenvolver o emocional, o afetivo. E de 12 anos em diante, a compreensão do mundo. Então os pais têm que treinar os filhos para serem resilientes, para aprenderem a lidar com frustração. E aí hoje a gente vê o contrário. Eu tô vivendo isso na prática, né? Começando tudo de novo, vendo um neto nascer e crescendo. Como que a nossa tendência natural é querer poupar a criança de passar pela frustração, não é? Não pode ficar com fome, não pode ficar com sede, não pode ficar com dor. Tudo bem que são as necessidades básicas, mas o negócio é quando a gente estende isso para todas as áreas da vida da criança. Ó, tem que pôr um esparadrapo, ficar assim. Melhorou? Então, Rabal, você estava totalmente certo, seu ouvido. É assim que é para ficar, ó, vou ficar segurando. Mas se for para segurar isso, eu seguro o outro, né, gente? Puxa vida. Mas a gente faz justamente o contrário. A gente quer poupar o filho de frustração. Diga, eu não posso poupar meu filho de todas as frustrações. Lidar com frustrações de maneira correta faz com que a gente fique o que? Resiliente. Diga, resiliente. Então, o negócio é assim, ao invés de você ficar ali querendo proteger o filho de tudo, querendo proteger o filho de dor, querendo proteger o filho de decepção, querendo proteger o filho de errar. Aí sabe o que acontece? Cresce sem estrutura. Porque hoje as escolas estão ensinando cada vez mais conhecimento. Só que é apavorante como conhecimento, né? A parte de conhecimento intelectual, isso não traz desenvolvimento emocional. Então voltou pra gente a bola. Quem é que tem que estar
proporcionando isso para o filho? Diga, eu. A gente faz, a igreja ajuda, mas é em casa. Você vai ter que aguentar na hora que você vê o seu filho sofrer e saber que é a dor dele, que você não pode ir lá e tirar, porque é ele Deus. Porque é consequência. Você vai ensiná-lo a dar a volta por cima. Então, a lixa da frustração. Próxima lixa. A morte do eu. Alguém sentiu dor aí de ouvir essa lixa? A gente sabe que, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? É assim. Tem dia que a gente tem que morrer. Alguém já morreu hoje? Não? Já morreu hoje? Ótimo! A gente morre para quem viver? Cristo, Jesus, palavra. Legal. Prenda onde? Espera aí, gente. Som. É engraçado. Entendi direito? Não? Acho que tá bom. Espera aí. Pronto. Não? Colou. Ajeitou. Mas ele já veio pro lugar. Acho que foi, tá bom? Não colou em cima, mas colou embaixo, funcionou. Tem outra reserva aqui, vamos lá. Passar pela morte do eu. O que vai ter que morrer? Diga, minha opinião. Sempre? Não, de vez em quando. E quem tem opinião forte? Se eu for perguntar aqui quem tem opinião forte, gente, eu tenho opinião forte, Jeff não tem opinião forte. Mas isso para virar uma obstinação não custa nada. Para virar uma teimosia, para virar uma cabeça dura, então a gente tem que vigiar, porque a nossa opinião forte, quando se depara com a vontade de Deus, tem que ela ir pro ralo, tem que morrer e pronto. E é estranho, a gente sente, não é fácil. Você pensa aquilo que Jesus falou, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque não é o que eu quero, não é como eu acho que tem que ser, não é o que eu acho que eu suporto, mas é assim e pronto. Fala para quem está do seu lado, às vezes é assim e pronto. Então, às vezes a gente vai morrer para nossa opinião, para nossa vontade, para nossa dor, tudo isso em prol da vontade de Deus, que é, agora a parte boa, que é boa, diga é boa, é perfeita e é agradável. Então eu estou no lucro ou no prejuízo abrindo mão da minha? No lucro, gente. Por quê, né? E eu falo que líder, normalmente, né? A gente conversa lá em casa, não é? O líder, ele é uma faca, nós somos uma faca de dois gumes, não é assim? Não é? A mesma inteligência e a mesma capacidade que Deus dá pra gente ir pra frente, a gente pode, com a nossa obstinação, travar o negócio ou atrapalhar. É ou não é? É uma força que pode ser usada pro lado errado se a gente não tratar o nosso coração e não abrir os nossos olhos. Por quê? Capacidade de crítica maior, muitas vezes enxerga o que o outro não enxerga, às vezes enxerga coisa demais, tem que relevar mais coisas, às vezes tem muita coisa para resolver e nem sempre resolve da melhor maneira, às vezes vai resolver sem morrer antes. Então, fala para quem está do seu lado assim, está preparado para morrer, para sua vontade às vezes? Muito bem. Depois nem é tão ruim assim. Quando a gente decidiu ficar aqui em Cascavel, que Deus decidiu primeiro, mas Ele deixa a gente escolher, a gente teve que morrer numa área da nossa vida, gente, que parece brincadeira, assim, para vocês que estão aqui, sabe? Eu tô calorenta aqui, passando um calorão, porque aqui na frente é bem um forno. Mas chega o inverno, eu sou frienta. E o Jefferson é friento. E a gente é friento absurdamente. A gente é de um material que vocês não são. Porque a gente nasceu em outra região. Então, o que acontece? Para ficar num lugar frio, você morre todo inverno. Para sua vontade de ir para um lugar quente, não é? Raide Sandro, que
e oram sempre para no inverno não vir maus pensamentos, não vem mais, gente. Graças a Deus, vários invernos vieram na nossa cabeça. Será que a gente vai aguentar ficar aqui velhinho? Meu Deus, velhinho no frio. Como que vai ser esse negócio? Será que a gente vai dar conta de passar a vida? Meu Deus, né? Quando começar a doer juntas de frio e de idade. Hoje não passa mais pela nossa cabeça. A gente morreu bem morrido. E aí Cristo vive em nós. Então hoje não é mais um esforço. Já morremos nisso aí, né? Vem o frio, a gente não reclama mais. Lembra que passa, eu conto nos meus dedos. Deixa eu ver, julho, não, maio um pouquinho, junho, julho. Aí vai passar. É rápido, a gente aguenta, vai passar. Senhor. Muito bem. Próximo teste, passar pelo... Eu tô muito engraçada, deputada, com esse negócio. Quase dentro da boca. Meu Deus, tá bom? Ó, eu tô morrendo aqui. Por mim eu já tinha pego esse microfone, mas aí segunda-feira, quando a mídia vier a gravação, que tem que pôr no site, que todo mundo pergunta cadê o negócio. Então eu tô aqui morrendo nessa agonia aqui pra dar certo. Faz parte aqui do líder, toda na pele aqui. Uma morte fraquinha essa, nem sangrenta. Próxima lixa. Passar pelo deserto, gente. Deserto. O que tem no deserto, gente? O que tem no deserto, gente? Nada. Tem uma visão que parece que aquilo não tem fim. Tem um calor. Você não enxerga nada além. Parece que aquilo se acaba em areia, em calor, em falta de esperança. E você não tem... Deus tira tudo. Todos os apoios. Vai ter vezes na nossa vida que a gente vai passar pelo deserto. Aí o salmista, lá no Salmo 63:1, se você quiser deixar a referência, o que a gente tem que fazer no deserto? Esse versículo fala, diz que no deserto a gente tem que ter sede de Deus. Ele fala assim, minha alma tem sede de ti. Então no deserto, na hora que eu e você passarmos pelo deserto, a única coisa que a gente tem que querer é Deus, diga Deus. Não é resolver problema. Fala, gente, não é resolver problema. Não é descobrir o que está acontecendo. Não é perguntar como, quando, nem porquê. É simplesmente beber da fonte. É sede de Deus. A gente só precisa de água, Deus, presença de Deus. A comida vem de Deus, da presença dEle. A água vem da presença dEle. Então, na hora do deserto, fala para quem está do seu lado, foca só em Deus. E aí você sobrevive. É o único jeito. Você tem a palavra e pronto. Você sofre e resiste mesmo não vendo nada na sua frente. Você simplesmente aguenta. E aí o lindo é que Jesus foi tentado no deserto. E o lindo é que ele resistiu. E quando ele resistiu, sabe o que aconteceu? Os anjos vieram e o... Fala para quem está do seu lado. Depois do deserto, se você focar em Deus, usufruir da presença dele, os anjos vão te servir. Resume, né, gente? Paulinho, tô numa briga aqui. Acho que eu tô ganhando, estão me ajudando aqui, ó. Já surgiu tudo aqui. Então, no deserto, a gente vai apenas, que é tudo, desfrutar da presença de Deus na nossa vida para a gente conseguir atravessar. E a outra lixa que a gente vai ver aqui agora é a lixa do passar pela solidão. Alguns momentos, alguns e não todos, alguns momentos da liderança serão solitários, diga solitários. Solitários, por quê? Porque em alguns momentos as pessoas vão desfrutar daquilo que você oferece. E você vai passar longos momentos preparando até que você possa ter outros dividindo com você e trabalhando junto com você. Eu lembro quando a gente começou a igreja aqui, né, tantos anos atrás. Eu lembro das meninas, da solidão
Gente, foi real o sofrimento, né? Bruna, que gosta de gente de um jeito assim. Eu lembro que ela chorava. Eu pensei, meu Deus, essa menina vai ter um treco, né? Porque ela deitava na cama lá na igreja enorme, lá em Manaus. Quando acabou a do legal, que ela ia para os jovens, que era o sonho, esperou, né? Aquele tempo todo, veio para cá. Primeira igreja que a gente foi, praticamente não tinha jovem. Igreja pequenininha, uma cultura diferente, água do vinho, né? Arce tá aqui com a Aninha, né? Da mesma igreja, gente, uma cultura completamente diferente da nossa, tudo diferente. E aí a gente ficou ali um tempo, depois o Jefferson foi pro Timor, voltou e tudo aconteceu, né? Quando a gente ia pra João Pessoa, morar na beira da praia, lembra que tem que morrer? Nossa, ele ia se aposentar, os planos eram calor, nunca mais, frio, né? Trabalhar no banco só Ares Marinho. Tava tudo combinado. E aí, Deus mudou. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele deixa a gente escolher. E começamos a igreja. Eu lembro que a Bruna chorava. Ela, mãe, só a gente que convida mais pessoas para virem aqui em casa, ninguém convida a gente. Eu, calma, filha, as pessoas ainda não sabem, as pessoas estão se convertendo, né? É assim mesmo, e tudo mais. Hoje é tanta gente que convida que a gente não dá conta. Né? Gente, hoje tem muitos amigos, irmãos e companheiros de ministério. A gente até fala, a gente não consegue ir em tudo, olha só. E ela vai, a bichinha vai com o filho berrando, vai com o marido. Bruna, tu fui. Onde tu tá, Bruna? Tô no chá de bebê. Onde tu tá, Bruna? Tô no aniversário. Onde tu tá, Bruna? Meu Deus, tu vai em tudo. Ela, mãe, eu vou. Então tá aproveitando. Mas teve o momento da solidão. Eu lembro que no começo da igreja, quando acontecia assim as coisas, não dava, gente, é inviável ficar ligando para Manaus todo dia. A gente tinha que botar um joelho no chão, buscar em Deus, perguntar o que fazer, como fazer, porque a gente não sabia. Essa é a verdade. A gente amava a Deus e queria servir a Deus, mas não sabia. A gente foi aprendendo. Com quem? Com Deus e com quem Ele foi pondo na nossa frente. Eu quero ilustrar uma coisa aqui. Dentro desse teste também, dentro de tudo isso aqui, deixa eu só terminar o da solidão. Então foram momentos de solidão? Sim, mas na solidão a gente tem tudo que a gente precisa, que é Deus. Diga Deus. É totalmente diferente de se isolar. Isolamento não é de Deus. Momentos de solidão que Deus permite que a gente passe na liderança para treinar uma dependência dele é outra coisa. Entenderam a diferença? São coisas diferentes. Se isolar é totalmente diferente de passar por momentos de solidão, porque faz parte. O líder, ele serve. Se ele quiser ser servido o tempo todo, ele vai sentir uma solidão imaginária. Porque, na verdade, ele vai ter uma expectativa irreal das pessoas. Quer ver um erro? Eu vou ilustrar aqui. Deixa eu pedir para Raíssa. Raíssa, você pode sentar aqui para me ajudar nessa ilustração? São duas coisas diferentes. Uma coisa é momento de solidão, que Deus permite para a gente desenvolver uma dependência dele, um relacionamento com ele. Sabe o que acontece incrível? Muita coisa a gente aprendeu buscando na palavra, estudando, pesquisando, joelho no chão, orando, jejuando. E depois era engraçado que a gente ou comprava um livro, ou ia em Manaus, ou alguém vinha aqui, ou a gente conversava com alguém e descobria que aquilo que a gente estava fazendo, alguém já estava fazendo antes. Alguém já estava ensinando aquilo e quem tinha ensinado pra gente tinha sido Deus. Olha como o Espírito Santo ensina e supre qualquer coisa na nossa vida. Então tem aquela solidão permitida por Deus, mas tem aquela solidão que você passa por causa do teu olhar. Por exemplo, eu cuido da Raíssa, suponhamos que eu cuido da Raíssa todo dia, toda semana, e ela tá ali no meu grupo, e eu ouço ela, e ela fica doente, eu vou lá, levo tudo, sopa pra ela, e ela fica doente, eu vou lá, compro remédio pra ela, e os filhos dela ficam doentes, eu vou lá, limpo a casa dela. Gente, eu não faço tudo isso, tá? Tô supondo que eu faço isso, que sou eu a pessoa que faço tudo isso com ela. E aí, tô dando a minha vida
vida. Ó, façam ó. E aí, isso que acontece que eu passo por um momento difícil. E eu fico esperando quem cuidar de mim? Raíza. E a Raíza está na vida dela, seguindo, colocando em prática o que ela aprendeu, se esforçando para nadar, para não se afogar, fazendo outras coisas, e eu estou esperando a ajuda da Raíza. Aí eu começo, ó, pobre de mim. Ó, cadê os amigos? Ó, que solidão. Ó, mas a Raíza, eu esperava de todo mundo, mas a Raíza que eu dei a minha vida. E aí eu começo a sentir o quê? Solidão, desamparo, toda aquela lista. Mas eu não percebi que veio, vem cá, Eva, que Deus colocou a Eva na minha vida, naquele momento, que está abençoando a minha vida e cuidando de mim, porque eu estou olhando e esperando o cuidado de quem? Da Raíza. E eu não vejo que Deus tomou outra providência, gente. Mas acontece que eu não tenho nenhuma expectativa com a Eva, porque eu nunca dei a minha vida pela Eva. E às vezes as pessoas chegam nos aconselhamentos com essas queixas do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, da amiga. E eu paro e penso, olhe a sua vida. O que você precisa? Isso aqui. Você não tem? Tenho. Deus não está usando outra pessoa para trazer para a sua vida aquilo que você precisa? Sim. Então é justo, já é justo. Deus já supriu. Não está faltando. Você só está sentindo todo aquele abatimento porque você está esperando receber de uma fonte. E Deus usa a fonte que Ele quer. Podem sentar. Isso é muito profundo. Isso é muito esclarecedor. Eu considero isso uma libertação. Deus usa quem Ele quer. Deus abre a porta que Ele quer. Igual a pessoa que fica lá, meu Deus, ela pensa que ela está travada financeiramente, se lamenta, mas Deus está trazendo de outras formas aquilo que ela precisa. Tem gente que às vezes está com causa na justiça, lamentando, e dá uma coisa errada e pensa, ó, eu perdi isso aqui. Aí eu penso, mas você não ganhou aquilo lá? E falo para a pessoa, mas lembra que você ganhou aquilo que você não estava esperando? Lembra, então, Deus te antecipou isso aqui, aquilo que sabia que não ia vir daqui, mas veio daqui. Vamos repetir que Deus é justo? Nossa mente, ela falha. Esses tique que estão dando aqui nesse negócio todo aqui, ó, isso é uma ilustração ao vivo do que acontece no nosso cérebro. O tempo todo a gente tem que ajustar nossos pensamentos, gente. Essa sensibilidade de músico lá, né, de quem faz parte da música ali do arrabal, que antes mesmo de uns perceberem, ele já estava vendo que o som não estava bom. Esse discernimento a gente tem que ter para olhar o nosso coração. Não deixar a bomba estourar. Não deixar o mal crescer. Para isso tem que se conhecer. Pergunta para quem está do seu lado, você se conhece? Você se conhece mesmo de verdade? Você já consegue se despertar antes do pecado? Agora tem uma parte boa, gente. Vocês ganharam pirulita, não ganharam? É de propósito. Tudo é pensado. Vocês estão no meu pensamento durante a semana. Esse pirulito tem um desenho. Qual é o desenho? Se vocês não tivessem visto, eu fiquei procurando. É um coração. Por quê? Porque quando a gente fala de listas do coração durante 2 aulas, dá um abatimento, não dá? Não dá, gente? Claro que dá. Dá um pouquinho de abatimento. Mas esse abatimento, na verdade, a gente vai transformar ele em, diga, discernimento. Em algum lugar me belisca. Discernimento. Então, esse discernimento é aquele versículo que eu vou repetir da aula passada. Espera aí que eu vou achar ele.
que eu amei, 1 Pedro 1,13. Estejam com a mente preparada, pronta para agir. Alerta, pronta para agir. Então essas listas têm o objetivo da gente ficar o quê? Com a mente preparada e não ser pego de surpresa. E a parte do pirulito que eu falei que é boa, é para você pensar assim, ó. Diga, no meu coração tem a parte doce. Tem a parte que já é parecida com Jesus. E diga, tem a parte que já é parecida com Jesus. E eu posso desfrutar disso. Sabe por quê? Você vai olhar e você vai ver, o meu coração tem partes doces. Senão você vai se abater, você vai ficar pensando nas listas que o seu coração vai passar, naquilo que você reprovou. Então, no nosso coração já tem as partes que a gente pode também se alegrar e desfrutar. Em Tiago 1,12 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque ele receberá a coroa da vida. Fala para quem está do seu lado, suporte com perseverança, tem uma coroa para você. Quem quando era pequeno nunca pensou em usar uma coroa, gente? Todo mundo pensa quando é pequenininho e conta história, né? Tá direito a coroa? Ah, tá. Pensei que eu tinha mostrado errado. Então, nós vamos receber uma coroa. Isso não é maravilhoso? A gente não precisa avivar a nossa mente? Não precisa? A palavra de Deus precisa avivar a nossa mente. Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Deixa eu só olhar a hora. 20 para as 7. Gente, me deu um branco. 7h20 acaba. 7h40. Ih, tá bom, não tô atrasada. Que bom. Me deu um branco porque quando você chega quase no quarto culto, o relógio já fez assim no meu cérebro. Ó. Já não sei mais qual o horário que foi, do 1, do 2, do 3. Você vai virar para quem está do seu lado e a pessoa vai te falar. Se você não quiser falar verdadeiro, você não sentir a vontade, pensa uma lixa aí que você já passou ou que você acha que um dia você vai passar, ou fala sobre qualquer lixa. E aí a pessoa que está do seu lado vai olhar para você e vai te falar uma palavra, uma frase, algo que vai te ajudar a passar por essa lixa, entenderam? Então vocês vão fazer, um vai falar a lixa e o outro vai fazer uma palavra de verdade, de encorajamento, de ensino, tá bom? Já! Senta ali com alguém. Aqui, ó, César Conte. Depois troca, inverte.
Façam o seguinte. Quem é que ouviu? Obrigada, Carlos. Quem é que ouviu uma coisa muito incentivadora, muito boa, muito encorajadora? Quem ouviu? Levanta a mão. Só isso? Então quem não falou direito vai fazer recuperação. Tão ruim de encorajamento? Vamos lá consertar isso. Que é isso? Ah, estão com vergonha de erguer a mão? Quem é que ouviu uma coisa muito legal que o seu parceiro de curso aí falou pra você? Ótimo. Denis, o que você ouviu? Que a minha angústia maior foi sobre a frustração. Aí eu falei junto com o César, compartilhei com ele. Aí ele me fez lembrar de várias coisas boas que Deus me fez, que supriram muitas outras necessidades, que foram bem maiores que eu passei. Ótimo, então o César fez o Denis lembrar. Ele fez o quê? Avivou a memória. Diga, avivou a memória. Não é? Às vezes a gente precisa que alguém não avive a nossa memória, porque a gente não sabe fazer isso. Se você já sabe, você vai para casa, tira o seu tempo com Deus e você aviva. Faz uma lista. Quem mais ouviu uma coisa muito boa? Eva, o que você ouviu? Foi do Gilmar ou foi da Vera? Você virou para qual lado? Eu virei para cá. Foi sobre a ofensa. A Gilmar me falou que a ofensa é falta de capacidade da pessoa, por isso ela te ofende. Porque ela pensa que ela te ofendendo, ela vai te rebaixar. E ela não entende que ela não é capaz o suficiente para ser igual. Então é por isso que ela te ofende. Esse pensamento, ele pode ser correto em algumas situações, porque às vezes a pessoa ofende mesmo propositalmente, achando que o outro é inferior. Então é uma falta de discernimento, é uma falta de solidariedade, é uma falta de entendimento que para Deus nós somos iguais. Então nesse ponto, tudo bem. Mas há aquelas ofensas que elas são sem intenção. Elas são ofensas que elas não são querendo o mal da outra pessoa. Grande parte de ofensas são sem intenção. Hoje mesmo o Jefferson compartilhou comigo uma situação, algo que ele fez, que ele faz tranquilamente, que ele faz normalmente, e uma pessoa ficou muito ofendida. Ele, puxa vida, e a gente conversando, né? A pessoa ficou ofendida, ele ofendeu sem querer. Para outra pessoa aquilo ali não teria sido nada, mas para quem teve que lidar com aquilo ali, sentiu muito mal. Então também tem essa situação da ofensa, a Vigilmar, né? Todos nós aqui, que elas são sem intenção. E a gente tem que aprender a lidar com todas elas, porque não se trata de quem ofendeu, se trata do meu coração, de eu saber relevar aquilo ali, não é? Quem mais ouviu algo que você pensou, isso aí, uma sacada? Rose. Na verdade, eu dei uma tarefa geral para ela, porque para mim passou por todas as fases o caso de era como eu reagia a cada situação. O problema era a minha reação. Claro que demorou um tempo para compreender isso, mas a palavra dela veio muito a calhar. Ela disse: guarda o teu coração. E é isso que eu tenho aprendido e tem feito muito efeito. Então ela deu uma palavra certeira, né? Guarda o seu coração. Aí, gol, né, Mari? Muito bem. Lembra no primeiro dia da aula que a gente falou que a responsabilidade de guardar o nosso coração é de quem? Minha. É minha. Eu sou responsável pelo que eu deixo entrar e ficar e permanecer no meu coração. Eu sou a pessoa, não é? Eu sou aquela pessoa. Jó 23:10, tem um versículo que diz assim: se me puser à prova, aparecerei como ouro. Gilmar que lida com ouro, né? Tem coisa, né? Mais bonita, né? Do que tá ali vendo o ouro. A gente pode falar isso para Deus? Que se Ele puser a gente à prova, a gente vai aparecer como ouro? E o bichinho sofreu, hein, gente? Sofreu! Tudo que Jó passou.
Tiago 1, 2 a 4 diz: considerem alegria ao passar por provação, porque a provação vai produzir perseverança, que vai produzir maturidade, que vai produzir integridade, e a Bíblia diz, e todo o resto. Está lá em Tiago 1, 2 a 4. Então as provações, as lixas de Deus, elas virão na nossa vida, porque Deus quer que a gente tenha estrutura para liderar segundo o coração de Deus. Aí você fala, não vou liderar nada. Você já lidera a sua vida. E eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E é muito fácil a gente responsabilizar o outro, frustrar com o outro. Mas a nossa vida, minha vida, é responsabilidade minha, apenas minha. Antes de eu falar sobre uma coisa com vocês, eu quero que vocês anotem uma tarefa de casa. Porque teve a tarefa da semana passada. Lembra que foi o checklist? Você tem que estar com essa tarefa aí na sua pastinha, tudo organizado, marcar na chamada. Agora é a outra tarefa. Você vai pensar sobre tudo que nós vimos até agora, não é? As lixas no nosso coração, todas essas 11 lixas que nós vimos. Você vai lembrar lá da primeira aula, quando nós vimos que só o potencial não faz com que a gente realize algo, que tem que ter a persistência, a obediência, o trabalho árduo, para você chegar a ter credibilidade, para você chegar a ter estabilidade, para você ser uma pessoa estável e para você ter credibilidade, porque quem não é estável perde credibilidade. Então você vai parar e fazer uma coisa que você deveria fazer sempre, que tem que ser uma prática na nossa vida, que é um olhar para o nosso coração e escrever sobre nós mesmos. Você vai escrever sobre você. Você vai escrever sobre as condições do seu coração hoje. E talvez as lixas que você já passou na sua vida para chegar na condição que você está hoje. E você vai olhar e ver o que está doce, mas você vai olhar e vai ver o que falta melhorar. E você vai escrever sobre você, porque você vai ser obrigado a pensar sobre você. Sobre como você lida com a vida, como você lida com as lixas, como você lida com as pessoas, como você lida com você mesmo. Eu lembro, gente, que quando eu era pequena, bem pequena, eu morei uma parte da minha infância, 4 anos lá na Bahia. E eu lembro que dia de ir no médico, era o dia que passava o dia inteiro na rua. Primeiro porque era uma fila gigantesca para pegar o ônibus. Mas era muita fila, era multidão. Segundo, que para entrar no ônibus, é verdade isso, tá? Não é nenhum exagero. Era uma fila assim, quase fila dupla para subir o degrau. E eu lembro que eu era pequena e a minha mãe só falava assim... Minha mãe segurava a bolsa e falava, segura em mim. Mas esquece, não durava 2 segundos nela, porque o último que estava lá atrás na fila, ele empurrava. E não passava nenhum ar. Naquele empurrão, um grudado no outro, você conseguia entrar, respirar, ver se faltou algum pedaço, não estou inteira aqui. E você chegava, entrava no ônibus, e o corredor do ônibus, tudo era aquilo ali. E você chegava no consulta. E eu lembro que antes de sair de casa tinha que beber água, tinha que comer, tinha que ir no banheiro, porque o banheiro era sujo, lá no terminal lá da Bahia, lá era sujo. E chegava no médico, o que tinha para fazer enquanto esperava a consulta o dia inteiro, tarde inteira? Conversar com quem estava em volta, sentado esperando. Ouvir os nomes engraçados que o médico chamava para a consulta, que eram os nomes diferentes. Ir no banheiro. Dormir no colo da mãe quando ficasse cansada. Ou simplesmente sentar e esperar. O que a gente fazia? Pensava. A gente sabia ficar sentado, pensando. O que aconteceu hoje? Que existe uma inquietação dentro da maioria das pessoas em não saber simplesmente ficar parada
sentada, esperando e pensando. Que coisa mais relaxante do que pensar? Pensar em quê? Não é pensamento, né? Masoquista nem torturante. Mas pensar sobre a vida, pensar sobre o dia, pensar no amigo, pensar em alguém que você não vê e vai telefonar. Pensar sobre o que você quer fazer, o que você gosta. Assim, ficar ali pensando, simplesmente. Quando foi a última vez que você ficou parado só pensando? Hein? Tem gente que desaprendeu e a gente tem que ensinar as crianças, gente. As crianças hoje já estão meio esquisitas. Bota uma criança sentada, tá certo, você vai falar, mas criança, mas um pouquinho, eu tô falando de criança maiorzinha, não tô falando de criancinha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, criança que já sabe sentar. E fala, fica sentadinha aqui e espera. Ela precisa fazer o quê? Alguma coisa, olhar alguma coisa, ver alguma coisa. E às vezes está tão agitada que não consegue nem pegar um livro e ficar vendo aquele livrinho de historinha. A gente tem que ensinar as crianças a pensarem. A pensar. Então você vai pensar. Sobre quem? Diga, sobre mim. Sobre mim. Nossa, vai ser muito legal. Agora a segunda parte da tarefa. Você vai falar ali sobre, você, condições do seu coração, como você lida com a vida, se você acha que é assim mesmo, se você tem que melhorar, como que tá isso, qual área que você acha que tem que ter vitória. Agora a segunda parte é, você vai escolher uma pessoa, diga uma pessoa, da sua total confiança. E você vai falar para ela ler aquilo ali. Por que Não, uma pessoa da sua vida, qualquer pessoa. Alguém vai repartir com você aquilo ali. Alguém vai ver o que está no seu coração. Falem, uau! Isso aí! Agora tem um momento da aula que eu tenho certeza que é bem aquilo que o Cláudio falou e o que o Antônio falou. Eu falei, só esse pingo levantou a mão? Aí o Antônio, é porque a gente está pensando ainda, processando. Às vezes não dá tempo de pensar não, tem que falar na hora. E o Cláudio falou, é porque tem gente que não quer levantar a mão, vai que vai acontecer justamente isso, trazer o microfone para mim, eu não estou muito afim. Mas eu sei que você deve ter ouvido e falado algumas boas verdades que a pessoa tem que fazer e saber fazer na hora da crise, na hora da lixa, na hora da dificuldade, não é assim? Sim? Então agora a gente vai fazer um momento simbólico. Eu vou pedir ajuda da Neuza, do Dinho, do Cláudio, do Denis, para distribuir um copinho para cada um. Aí, para não demorar, como tem pouca bandeja, vocês pegam um pouco que está dentro da bandeja na mão mesmo e já vão um pouco distribuir desse lado, um pouco do lado de cá. E vocês vão pegar esse copinho. Por enquanto não faz nada, só segura. Alguém desse lado, a Neuza vem desse lado, José... vai, isso. Alguém desse lado. Pega a bandeja e vai passando, eu acho, talvez é mais rápido, sei lá. Alguém ajuda a Neuza, pega uns copinhos aí para distribuir, para ficar mais rápido. Segura esse copinho aí. Segura esse copinho. Todo mundo ganhou? Alguém não ganhou? Ganharam? Diga, já? Já. Então tá, esperar o Denis pegar o dele, deixa eu pegar um aqui. Tem momentos na nossa vida, isso é uma frase minha do Jefferson, e ao longo desses anos a gente tem falado um para o outro algumas vezes isso, e a gente vai fazer simbolicamente.
A gente sabe muito bem o que tem que falar para o nosso irmão quando ele precisa. A gente não sabe? Não tá tudo ali dentro? Tá ou não tá, gente? Tá, então a gente sabe. A gente não sabe falar para ele, não desista. Como o Gilmar disse ali, né? Não se abata. Como o César falou, avive sua memória, lembre as bênçãos, ao invés de ficar aí, se lamuriando, frustrado, não é assim? A gente sabe. E quando é com a gente? E quando é com a gente? Quando é com a gente, pegue aqui. Você vai tomar o remédio que você dá para os outros. Isso é doce. Isso é para você não esquecer que Deus vai permitir momentos na nossa vida que a gente sinta na pele. E é a hora da gente, como a gente vai reagir? Se a gente vai viver o que a gente prega. E é importante, todo líder, todo servo de Deus vai passar por um momento em que ele vai ter que tomar o remédio que ele dá para os outros. E não tem onde escapar. Amém? Muito bem. Que Deus abençoe você. Feche seu olho e faça sua oração agora, falando o que você tiver aí doido para falar para o Senhor. E depois a gente vai encerrar por hoje. Amém. Que você passe essa semana sempre com a sua mente preparada, com a sua mente ligada, com a sua mente pronta para agir. Tá bom? Semana que vem a gente vai ver condições negativas do coração. Deus abençoe.